A afetividade nas famílias adotivas foi pesquisada por uma psicóloga e professora da Universidade Federal do Paraná. O resultado da pesquisa surpreendeu. Os filhos adotivos demonstraram estarem mais felizes com os pais do que os filhos biológicos. Para saber a opinião das pessoas, fomos à rua perguntar: pai é quem cria ou quem faz? Pai é aquele que faz ou aquele que cria? Eu acho que é aquele que cria. Aquele que cria. O pai é o que cria, né? É o que cria. Fazer qualquer um pode fazer. Com certeza. É difícil um homem assumir hoje em dia um filho, às vezes? Muitos fingem que não sabem, né? Pra não assumir. Pode ser um irresponsável que não pode nem criar e não vai ser um pai. Os dois, mas é mais quem cria. O que faz, às vezes pode fazer e não assumir. Pode abandonar. Isso acontece muito hoje em dia? Bastante. Por que isso acontece? O que mudou na sociedade? Olha, aí é difícil. Você teria que procurar tudo. Primeiro, os casais se desfazem. Não querem mais continuar juntos. Não. É aquela cultura do provisório que falou o Papa. O pessoal não quer ter fidelidade, não quer ter compromisso. Então, não tem compromisso nem marido e mulher, nem pai e filho, nem filho e pai. Fazer qualquer um pode fazer, mas criar é que tá. Assumir o filho é difícil. Assumir a responsabilidade de um filho, isso é que tá. Se você se relacionasse ou casasse com uma mulher que já tivesse filhos, você assumiria o filho dela? Com certeza, porque eu tô assumindo um laço com ela. Então, naturalmente, teria que ter um laço também com o filho dela, porque é do mesmo sangue, entendeu? E se você se relacionasse, por exemplo, com uma mulher que já tivesse um filho, se acontecesse isso, você assumiria esse filho também? Claro. A pessoa entrou numa relação, tá disposta a tudo também, né? Pode existir realmente uma diferença, mas quando as pessoas pensam em adotar, elas se preparam para dar amor de uma maneira mais incondicional. O gerente comercial Luiz Sandro Silva passou por essa experiência de ter um filho biológico e um filho adotivo. Agora está aqui para conversar com a gente. Boa tarde, tudo bem, Luiz? Boa tarde, tudo bem. Obrigada pela sua presença. Viu? Obrigado. Normalmente, Luiz, a gente ouve falar assim, a pessoa não conseguia ter filhos, aí adotou. O seu caso é o contrário, você já tinha um filho biológico e aí adotou, depois de algum tempo, uma menina? É uma menina, isso, a Andriele, isso. Como é que foi essa experiência? Por que vocês tiveram essa ideia? Então, na verdade, assim, eu já me relaciono, já sou casado já há 13 anos, mas eu estou com a minha esposa já há 23 anos, né? Então, nós tivemos um tempo muito grande de conhecimento e tal, de nos relacionar melhor, né? E eu acho que isso vinha muito de uma história dela mesmo própria, né? Porque a minha esposa também, ela é adotiva, né? Ela foi adotada. Então, ela teve uma recepção muito grande, muito boa da família que a adotou, né? Então, a experiência foi muito bom para ela, isso. E nesse período todo que nós nos conhecemos, né, a gente se relacionou, ou melhor, eu entendi bem essa história, e ela se sentiu... se sentiu muito melhor, né? Se sentiria muito melhor, desculpa, em poder passar esse amor, esse carinho para uma outra criança, né? E da época que a gente namorava, desde que a gente namorava, a gente já vinha falando nisso, em ter um filho biológico e ter um adotivo. Maravilha. E como é que você analisa esse amor e esse carinho? Você vê diferença de um para o outro? Então, o que eu senti logo que nós tivemos o prazer de conseguir, né? Porque é uma burocracia muito grande para você conseguir adotar uma criança, então você tem que passar por... Infelizmente. É um processo demorado, né? Nós, na verdade, procuramos não vivenciar todo esse processo. Então, assim, vamos cada dia uma coisa, sei lá, você tem que ir até o fórum, vamos até o fórum, não vamos ficar, que horas que vem, quando que chega, como vai ser, como será que vai ser isso? Sofrendo com a ansiedade. Isso, é terrível, né? Então, nós colocamos na cabeça, não, vamos dia a dia, passo a passo. Quando ela chegou, né, que a gente foi buscar e tal, a gente sentiu que ela realmente estava sendo guardada, ela estava sendo abraçada efetivamente, né? E esse foi o maior prazer. Ela era bem pequenininha? Ela veio com 5 anos, né? Nós adotamos, ela já era aquele processo de adoção tardia, né? Então, ela veio com 5 anos e esse também é um outro lado muito, muito importante, né? Que a maior parte dos pais que querem adotar, eles não querem crianças, já querem recém-nascidos, ou, né, que pareçam com vocês. Então, nós vamos querer o que ninguém quer. O que as crianças que realmente acho que precisam de muito mais carinho, que já estão formadas, já têm o seu caráter,
Então, acho que essas são as crianças mais necessitadas hoje em dia, na minha opinião, né? Claro. Agora, como é que você analisa o amor que você dá para cada um dos seus filhos? Assim, tem uma diferença? Você sente uma diferença? Então, não. Assim, que a gente passa, não, né? O amor que a gente passa, não sinto, assim, uma diferença. Ah, eu amo mais o Guilherme, né? Que é o mais velho, do que a Andriele, que hoje é mais nova. Eu acho que é muito recíproco, né? Então, do jeito que eu acabo recebendo, a forma que eles chegam, para mim, pelo menos, é a forma que eu acabo passando, né? Então, eu não vejo muita diferença nisso, né? É que eu procuro tratar os meus filhos assim como os meus amigos, né? Que eles não saibam. Que eles não saibam, né? Mas eu procuro estar sempre falando um pouquinho a língua deles, entendendo o que eles vêm fazendo e tal. E eu acho que talvez seja essa diferença, né? De você, de amor, né? De passar um amor um pouquinho mais para um pouquinho mais para o outro. É do jeito que eles vêm para mim, né? Ah, pai, me ajuda a fazer a lição aqui. Né? Se ele já vem sem vontade nenhuma, aí eu vou sem vontade nenhuma, né? Então, como que vai ser essa relação, né? Eu acho que não tem muita diferença em passar o amor para eles, né? Eu acho que a gente tem que estar juntinho. Ô Luiz, e o amor deles em relação a você? Porque a gente viu na pesquisa que o filho biológico gosta menos do que o filho adotivo, né? Que o filho adotivo valoriza mais o pai adotivo. Você percebe isso na Andriele porque ela teve uma experiência, né? De ficar 5 anos sem uma família. A Andriele, ela teve uma historinha um pouquinho triste. Ela foi encontrada na Marginal aos 3 anos de idade, sozinha, caminhando acho que às 3 horas da manhã. E é o que a gente sabe até então, né, da história dela, efetiva. Quando ela veio, ela ficou um pouco perdida, né, quando ela chegou. Só que a gente tinha o Guilherme que queria ter um irmão. Isso é muito legal. Ele queria ter um irmão, né? Então ele sempre falou, mas eu quero que ela tem um parceiro ali, né? Na idade dela, mais ou menos. Então, foi só no começo. Agora já tem ciúme, né? Foi o começo, né? Porque quando ele percebeu que ele tinha que dividir as coisas com ela, então aí criou a situação do ciúme. Mas que também é legal, porque é natural, todo irmão tem ciúme. Que não, sendo biológico ou não, né? Eu acho que eu notei isso também, eu tenho uma irmã também, eu notei isso também, a gente sempre teve um pouquinho na infância, enfim. Hoje é diferente, né? Então teve isso com ela. Quando ela chegou, foi maravilhoso e tal, sempre, está sendo maravilhoso, claro, muito bom, né? Mas dá para notar que ela quer se lançar um pouquinho mais, né? Porque quando ela chegou era só um. Então meu filho, além de ser o filho único biológico, ele é o único neto dos meus pais e o único neto dos pais da minha esposa, e primeiro. Então é o rei da casa, né? Então, o que o pai não dá, o vô dá, né? O pai não leva no jogo de futebol, o vô vai e leva. A sorte é que ela é garota. Então eu vejo que ela tenta se lançar um pouquinho mais, né? Então ela vem mais carinhosinha, ai pai, puxa, machuquei aqui, olha, você me ajuda, né? O que foi? Vem cá, vou dar um beijinho. Vamos ver se mas são todos iguais. Eles vêm. Mas dá para notar que ela procura se lançar um pouquinho mais, né? Eu acho porque ela ouvia muito falar mais do Gui, né? Que a gente chama, apelidado. Então ela ouve mais o Gui porque ele tem mais tempo. Então né, ela tem essa necessidade mesmo que ela trouxe da história dela, né? Também. E porque é obviamente bem provável que ela também não tenha recebido isso dos pais Luiz, biológicos. e o que você acha da questão de contar a verdade? Porque antigamente existia esse hábito, né? As pessoas não diziam que eram adotados, né? Às vezes a mulher até se retirava, ficava um tempo afastada, aí voltava com o bebê para falar que o bebê nasceu longe e ficava mentindo a vida inteira para aquela pessoa e, na minha opinião, isso prejudica muito até hoje. O crescimento da criança. Até hoje você acha que isso ainda existe? Eu acho que é fundamental você falar a verdade desde o início. No caso dela, ela já soube, porque ela foi recolhida e foi para um abrigo, né? Então, ela já sabia muito bem. E lá no abrigo, durante esse período que ela ficou acho que 2 anos lá, lá no abrigo eles sempre colocavam isso para ela, olha, nós vamos arrumar um papai novo para você, uma mamãe nova, uma nova família, e sempre colocando isso no caso da minha filha. A minha esposa, por exemplo, ela desde o início, os pais sempre disseram para ela a verdade. Eu acho que é fundamental.
Na minha opinião, eu acho que é fundamental, porque isso pode Eu tenho essa experiência também na minha casa e é fundamental. Né? Agora, e quando alguém... Isso é uma coisa que me irritava muito, queria saber de você. Quando alguém que você encontra, de repente fala, essa é a sua filha adotada, isso não irrita profundamente? Eu não tive essa experiência ainda, viu, Leão? Eu realmente não tive essa experiência, né? Mas você falando agora realmente me incomodou. Incomoda, né? Me incomodou. Não tive essa experiência. Né? Eu tive uma aceitação muito boa da minha família, né? Da nossa família e dos meus amigos, né? Foi uma coisa que me surpreendeu. Eu realmente não esperava, né? Essa aceitação. Então, esse hall de amizade com que a gente se relaciona há muitos anos, né? Para eles parece que já é uma coisa normal, que ela veio já desde pequenininha, que já está com a gente desde pequenininha, né? Então, eu não tive essa experiência, mas me incomodou agora. Que não viu? tem. Tomara. Querido, Tomara. olha, muito obrigado, viu? Poxa, obrigado. Realmente que vocês sejam muito felizes, que essa família seja cada vez mais feliz, Tá viu? bom. Okay. Obrigado mesmo, Obrigado. querido.